Então vamos lá, esse é o nosso podcast número 4 de A Arte Está em Tudo. Nesse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre felicidade, comparação, expectativa em cima das pessoas e algumas coisinhas bacanas aí que vão te ajudar no dia a dia a ser uma pessoa melhor e mais feliz. Bom, eu não sei se você já viu de repente alguém do nada assim aparecer fazendo o que você faz, só que muito melhor que você. E eu não estou falando só de trabalho, mas em qualquer coisa que você costuma fazer no seu dia a dia. Eu falo, pode ser academia, pode ser comida, pode ser qualquer outra coisa, até se comunicar. E às vezes tem um baque ali para você, né? Porque você vê alguém que está um pouco ou até às vezes muito acima do seu nível, né? E isso acaba dando um desconforto, causando um desconforto para você, e você pensa um pouquinho como se você não entregasse um bom trabalho, porque você viu alguém que está fazendo muito melhor que você. Só que aquela pessoa talvez tenha muito mais tempo, talvez não, geralmente é assim, tem muito mais tempo, né? Ou também teve outras circunstâncias também aí que acabou dando certo para ela, que não foi o caminho que você está trilhando, né? E isso é muito importante, às vezes a gente levar em consideração, porque, por exemplo, se você está no início, e aí você começa a ver uma pessoa que está há muito tempo, e aí você vê que ela faz algo melhor do que o que você está fazendo, e começa a causar um desconforto ali em você, e você começa, será que eu sou bom o suficiente mesmo? E esse tipo de pensamento, eu acho que não é assim, lógico, todo mundo pensa porque somos seres humanos, né? A gente acaba, às vezes, vendo outras pessoas fazendo, e hoje com as redes sociais, então nem se fala. A gente vê no Instagram, as pessoas só postam sempre a parte positiva das coisas, não postam os bastidores, né? De tudo que elas vivem, e nem sempre também é o que a gente está vendo, né? Hoje também tem muita manipulação de informação ou de imagens, de vídeos, né? Que às vezes passa uma visão que sei lá, de repente não é tudo aquilo que você está vendo, mas aparentemente parece ser. E aí você acaba tendo um desconforto, achando que você não faz um bom trabalho, ou você não faz muito bem feito aquilo que você se propôs a fazer. E aí é que tem essa questão. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava, né? Eu trabalhei em uma das maiores empresas de telecom do mundo, né? E inicialmente eu entrei como vendedor. Também passei por esse processo, porque quando você entra numa empresa, você sabe que tem muita gente que tem mais tempo que você e vão conseguir entregar resultados melhores, né? Eu era vendedor, né? Então eu sempre agi naturalmente. Eu sei que eu sou iniciante, né? Então tenho que começar do zero, né? E aí eu comecei do zero, né? E fui evoluindo aos poucos também, aprendendo informações, e para tentar, né, evoluir, mas sabendo que eu tenho meu tempo, né, certo? E graças a Deus, assim, sempre isso deu muito certo para mim, porque depois eu acabo conhecendo bastante aquilo que eu estou fazendo com toda a paciência, né? Por isso que eu falei, você vê uma pessoa fazendo melhor do que o que você está fazendo, e se você não tiver um controle muito bom emocional, você acaba querendo ir pela maioria, todo mundo correndo, querendo. Não, você sabe que você tem seu tempo, você tem que ter paciência, calma, fica tranquilo, faça devagar, né? Vai fazendo dentro do seu tempo, não queira fazer no tempo do outro. Tem gente que gosta de agilidade, fazer tudo muito rápido ou muito devagar. Ou também, né, já tem um certo tempo e conquistou ali, e você está no seu tempo começando. Então, tem que manter a calma, manter a tranquilidade e continuar fazendo, né? Entender que você tem um processo e usufruir desse momento que você está vivendo. Porque a gente às vezes pensa tanto de que não tá bom que a gente esquece de usufruir desse momento que você está vivendo. E aí que mora a felicidade. É você saber que a felicidade está no momento de agora. Ela não está lá na frente, quando você, por exemplo, vai conquistar algo muito grande, né? Algo grandioso, ou que você também talvez esteja esperando conquistar algo muito grandioso, né? Para poder aí ser feliz. Eu sinto muito te falar, mas isso não é realidade, né? Você vai conquistar talvez, mas quando chegar lá, não vai ter muita diferença, porque esse tipo de coisa não vai causar a sua felicidade. A felicidade está na sua percepção atual.
de você enxergar a felicidade naquilo que você já está vivendo, em pequenas coisas, né? Vibrar com pequenas conquistas, com coisas que você faz no dia a dia. O problema das pessoas é isso, que geralmente elas querem conquistar algo muito grandioso, né? Para a partir daí achar que vai ser feliz. E não, você pode e vai ser feliz agora se você conseguir achar as coisas corretas que vão te direcionar para a felicidade, né? Eu costumo dizer que existe, por exemplo, eu tenho muitos passos assim que eu acho que é muito importante para a gente ser uma pessoa feliz. Lógico, ninguém é feliz o tempo todo, né? Mas sempre tem os momentos de tristeza e faz parte da vida e tá tudo bem. Mas a gente pode ser feliz a maioria das vezes, né? A gente pode aprender com nossos erros, aprender com nossas dificuldades também, entender que faz parte da vida errar às vezes também, isso é muito bom. Não se culpar também, se perdoar também, isso é muito importante, né? Porque a gente exige demais da gente às vezes, e isso também é uma forma de infelicidade, exigir demais de você, ou talvez você cometeu algum erro e aí você não se perdoa, isso vai te atrapalhar para ser feliz. Outra coisa importante também para a felicidade é você ser grato por tudo. É a gratidão, é agradecer pelo que você tem, pelo aquilo que você já tem. Então isso é muito importante também. Outra questão é a gente também um dos motivos também da infelicidade é a gente colocar muita expectativa em cima dos outros, né? Ou seja, colocar a nossa felicidade na mão dos outros. É as pessoas que vão direcionar você. E não é assim. Você tem que ser o protagonista da sua felicidade, né? Você tem que definir o que te faz feliz, não esperar que o outro seja o motivo da sua felicidade, não que não faça parte, né? Mas não é o principal motivo. A felicidade ela tá em você, dentro de você e não nas pessoas. Porque também o que acontece, as pessoas colocam essa expectativa muito alta e não entende que são seres humanos, que as pessoas erram o tempo todo, né? E se você não for compreensível com isso, né? Compreensível com isso, você acaba tendo uma infelicidade por colocar a expectativa muito alta em cima das pessoas, né? Ou por basear sua felicidade nas pessoas. Você só é feliz se aquela pessoa te der atenção, ou você só é feliz se aquela pessoa fizer isso, você só é feliz, e aí não é o correto. A sua felicidade tem que estar dentro de você mesmo, né? Em tudo. Até às vezes uma das outras questões também que eu acho muito importante para a felicidade é o perdão, né? Você só é feliz também quando você perdoa as pessoas. E perdoar não é não aceitar a punição para a pessoa, mas perdoar é você entender que você também erra. É você tentar se colocar no lugar do outro para entender que em alguns momentos você também comete os mesmos deslizes, né? Talvez não exatamente igual, mas em outras coisas que você sabe o que é. E aí talvez você entendendo isso, você consegue com mais facilidade perdoar outra pessoa, né? Não ter mágoa, raiva, isso é muito importante. Quando você consegue não ter raiva das pessoas, né? Você consegue entender, às vezes, mesmo que ela tenha te prejudicado. E o bem maior não é para a pessoa que vai ser perdoada, é para você mesmo. Quando você perdoa alguém, não é ela que é beneficiada, é você principalmente, porque você começa a entender, poxa, eu também errei em algum momento na minha vida e eu entendo o que levou essa pessoa também a errar. E aí, às vezes, você começa a fazer simulações, né, de coisas que você já fez, ou talvez até que faria, né? Porque a gente, às vezes, não é sincero com a gente mesmo, né? Falar, poxa, se eu tivesse uma situação dessa, será que eu não faria igual também? Né? E aí, se você for sincero consigo mesmo, você vai entender, poxa, talvez eu faria também. Ou teria caído também, eu teria feito da mesma forma. Ou, não sei, então já fiz algo parecido. E aí você consegue ser mais eficiente no perdão, né? Eu acho que o perdão é isso, é você entender que a gente também erra e o outro também erra, e aí você consegue fazer essa tentativa de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, que cientificamente fala que é impossível, né? A gente se colocar exatamente no lugar do outro, mas a gente faz uma leve tentativa, né? De tentar compreender, porque a vida para cada um é de acordo com as experiências que ela vive, né? Cada um tem experiências diferentes e que faz com que ela enxergue a vida um pouco diferente do nosso ponto de vista, né? Daquilo que a gente enxerga. Então a vida é diferente para todo mundo, né? Cada um enxerga um problema por um ângulo, por um ponto específico, né? Por um outro ponto de vista. Então é importante isso a gente levar em consideração, né, para a felicidade. Então, como eu falei, a gente, voltando ao assunto inicial, né, a gente às vezes vê pessoas que estão se dando bem em alguma coisa na vida e a gente acha que nós não estamos
se dando bem no que a gente está fazendo, porque a gente vê que aquela pessoa está muito à frente da gente. E você tem que continuar no seu caminho, não pode parar, porque às vezes também igual eu falo, é questão de meta. Quando você se compara com essa pessoa, é como se você estivesse se dando uma meta muito alta que você naquele momento não está preparado para realizar. E que você tem que se adaptar e evoluir para que você consiga sim um dia chegar num nível assim, mas exige paciência. Você não pode simplesmente achar que de um dia para a noite você vai ter um nível igual, que não vai, né? É ter paciência e usufruir desse momento que você está vivendo. É o caminho, às vezes, é o processo que faz você ter prazer e felicidade, e não a chegada no destino final, né? Eu fiz faculdade de jogos digitais, né? E a gente tinha aula sobre isso, né? Sobre o jogo, né? Sobre jogar. E a gente tinha aula de psicologia, psicanálise aplicada aos jogos, né? Que é usado no jogo, né? Se você não sabe, nos jogos tem isso também. E assim, a ideia do jogo não é o jogador, ele não é feliz quando ele zera um jogo, quando ele chega no final, e sim no processo, a cada etapa que ele está passando, a cada fase, quando ele descobre como vencer o inimigo, ele descobre um comando ali específico que de repente ele não sabia antes e ele conseguiu, uma fase que ele tentou várias vezes passar e não consegue, até um momento que ele foi lá e conseguiu. Tipo, esses momentos que traz a felicidade pro jogador ali, né? Um momento de prazer para ele. Não é quando ele zera, porque quando depois que ele zerou, já era. Aquele jogo não vai fazer tanto sentido mais para ele. Ele já atingiu o limite máximo, ele conseguiu aquele jogo zerar, ele conseguiu passar por aquele jogo, né? E aí ele vai ter que fazer o quê? Ir para um próximo jogo. Ou seja, na vida é muito parecida com isso também. É como se fosse um jogo também, né? Que você tem momentos para você chegar lá. Por isso que eu tô falando que não é legal você esperar, ter essa expectativa de que você vai ser feliz quando você conseguir aquilo que você almeja lá na frente. É agora que você tem que ser feliz, é no meio do processo, porque o melhor momento de felicidade, de prazer, é agora. É no momento em que você está buscando chegar lá. Não no momento que você chega, porque depois que você chega, você zerou o jogo. Aí você tem que ter um novo objetivo, um novo jogo para zerar novamente, né? E isso para tudo. Um exemplo, por exemplo, quando você pensou em comprar um carro, quando você estava ali conquistando o dinheiro para conseguir, planejando, analisando, e aí quando você comprou, antes de você comprar, você tinha todo aquele prazer, aquela felicidade. Vou comprar um carro, nossa, eu vou ter um carro, não sei o que, o que eu mais queria, aquele modelo que eu tanto queria. E aí você, nesse momento, é um momento de muito prazer, porque é um momento que você está planejando conquistar algo. Depois que você conquista, percebe que com o tempo isso não faz muito mais sentido para você, já virou uma coisa normal, que você se adaptou àquilo, que aquilo não faz tanto sentido mais como antes. Por isso, então o cérebro ele se adapta com aquilo, né? E aí o que acontece? Você tem que ir para um novo objetivo. Por isso que eu estou falando que o processo é o melhor momento para você ter prazer e felicidade. Então não é a chegada, e sim o processo. Então, assim, não se sinta mal quando você vê no Instagram, no Facebook ou qualquer outra rede social, né, as pessoas postando assim, porque você começa a olhar aquilo dali e você começa a achar que você não é boa ou bom o suficiente como aquela pessoa, né? E isso é ruim, te atrapalha. Vai te atrapalhar, porque você vai ver ali, você vai criar uma expectativa, né? E vai falar, não sou bom o suficiente. E não, você está no seu processo. E também a gente não entende, às vezes, do outro lado, os bastidores, né? Como eu falei. Ninguém vai postar coisas ruins da vida, né? De repente a pessoa tá lá no momento brigando com alguém ou discutindo com alguém, ela vai fazer um vídeo no momento e filmar e postar, né? Ou de repente a pessoa teve um problema, né? Foi tipo humilhada, ela não vai pegar esse momento ali e vai fazer um vídeo e postar no Instagram, né? Um momento, né? E aí de repente depois disso ela teve uma conquista e aí ela vai postar só a parte boa de tudo. Mas assim, não significa que a vida de ninguém é melhor do que a sua, né? Na verdade, a sua é muito boa, basta você entender isso, você olhar dentro de você e ver que a sua vida é boa e encontrar esses picos de felicidade, né? E achar esses motivos de felicidade também.
e caminhar para o lado certo também, né? Porque, por exemplo, tem muita coisa que te afasta desses momentos de felicidade. Então é importante focar na coisa certa, né? No objetivo certo, para que você seja feliz. E ser grato por tudo, né? Como eu falei, gratidão é um dos principais motivos da felicidade, né? Você ser grato pelo aquilo que você tem, pelo aquilo que você conquistou. Lembrar também de bons momentos que você conquistou na vida, coisas que você conquistou que parecia ser muito difícil, que você achou que não ia conseguir e que no final você acabou conseguindo. Então use esses momentos também, tenha lembranças de grandes conquistas que você teve e use isso para alcançar o seu novo objetivo, né? Porque o cérebro ele é assim, né? Ele aprende com o que você faz. Então quando você começa a relembrar desses momentos, ele vai te dar mais autoconfiança para você conquistar novos objetivos. Um outro motivo que as pessoas utilizam também, que as tornam mais infelizes, é reconhecimento. Aí é uma questão muito, muito, muito comum entre as pessoas. Tem muitas coisas que a gente faz que a gente quer o reconhecimento dos outros. A gente quer ser reconhecido por aquilo que a gente fez bem feito, né? Ou pelo aquilo que a gente é. E tá aí uma coisa também que pode trazer decepções e infelicidade. Porque também, assim, tem essa questão. As pessoas vão se adaptar também pelo que você já faz, né? Pelo aquilo que você faz. E não é legal que você tenha essa expectativa de reconhecimento, porque nem sempre as pessoas vão te reconhecer, e mesmo que você faça algo bom para alguém, às vezes, ela vai te retribuir de uma forma ruim. Nem sempre vai te retribuir de uma forma legal, de uma forma boa, com algo bom. Por isso que é muito bom você não fazer as coisas esperando algo em troca. E eu uso isso para minha vida. Eu nunca faço algo esperando algo em troca das pessoas. Eu faço porque tem que ser feito, porque eu acho que é a coisa certa a ser feito. Isso eu fiz no meu trabalho, faço na vida hoje. E não crio essa expectativa de ter um reconhecimento. Isso me mantém fazendo o que eu estou fazendo sempre. Por quê? Quando você foca no reconhecimento, em ter fama, vamos dizer isso, ou ter sucesso em cima... Não, sucesso é diferente de fama, né? Mas eu falo, quando você quer ter esse reconhecimento e você foca nisso, o que acontece? Quando isso não acontecer, ou as pessoas te derem uma resposta totalmente diferente do que você está esperando, você vai parar de fazer. E aí que é o problema, você para porque você não teve o seu objetivo. E qual que era o seu objetivo? Reconhecimento. Você não fazia porque você gostava, mas sim porque você queria ter um reconhecimento sobre aquilo. Então é de extrema importância que você não foque nisso, não foca no reconhecimento, né, por aquilo que você está fazendo. Continue fazendo, mas não espere nada das pessoas, não espere o retorno delas, o reconhecimento. Faça porque tem que ser feito. Quando você faz dessa forma também, o seu nível de felicidade também aumenta, porque aí você não tem esse objetivo, né? Lógico, isso pode acontecer de forma natural com você, né, de você ter um reconhecimento, né, por aquilo, mas que não seja o seu foco, que não seja o seu objetivo, o reconhecimento. Se acontecer, tudo bem, sem problema. Não aconteceu, tudo bem do mesmo jeito. Então, esse é um dos principais problemas que as pessoas têm no trabalho, né? Muita gente cria muita expectativa, né, em cima disso. O que meu chefe não me reconhece, eu faço um trabalho muito bem feito, mas ele não reconhece, vou parar de fazer também. Não vou mais fazer porque não vale a pena, ninguém me reconhece nessa empresa. E aí que está o problema, né? Se você pensar dessa forma, você está deixando as pessoas te direcionarem para onde você tem que ir. E não é o correto é você direcionar para onde você tem que ir, não as pessoas, né? Não a atitude delas que vão te direcionar para onde você tem que ir. Por isso que seu objetivo não pode ser esse, porque aí você está dando a direção da sua vida, né, para outras pessoas, elas que vão definir onde você vai chegar. E não é assim, você tem que definir você mesmo. Então, quando a gente para de querer o reconhecimento, né, ou ser reconhecido de alguma forma, a gente tira esse objetivo da nossa vida, a gente passa a ser o protagonista, a gente que define. Meu objetivo não é esse, é que eu me sinto bem em fazer o bem, eu me sinto bem em fazer um trabalho bem feito, eu me sinto bem em fazer o que tem que ser feito. Ponto final. Fazendo isso, vai acontecer de ter reconhecimento muitas vezes? Sim, natural, mas não é o seu objetivo. Se tiver isso, muito bom. Se não tiver também, bom do mesmo jeito, porque eu fiz o que eu tinha que fazer, independente do resultado, né? De como as pessoas reagiram a isso. Outra coisa também que isso, se você for analisar, eu sou muito analítico, né? Não sei se vocês perceberam, mas
as pessoas se adaptam também, assim como eu falei aqui no início, né? Quando você tem um sonho, você conquista, que você se adapta com o sonho, isso também acontece com você como pessoa. As pessoas vão se adaptar a você também. Talvez você seja uma pessoa excelente no que você faz, né? E acredito que sim, né? E no início é tudo muito bom, as pessoas vão te reconhecer. Só que passa um tempo, elas se acostumam com você ser excelente. Elas só esperam mais do que isso de você. E se você faz a excelência, é aquilo, né? Ela se adapta com isso. Na verdade é o oposto, né? Se você erra, aí que fica um pouco pior, porque ela se adaptou com você naquele nível de excelência, e quando você erra, para essas pessoas o seu erro é muito pior do que um erro de uma outra pessoa que não é tão excelente. Então por isso que você não pode criar essa expectativa em cima dos outros, porque se você cria, você é bloqueado, travado, né? Porque você tem um objetivo diferente, né? O seu objetivo é reconhecimento. Então não faça isso, foque em fazer o que tem que ser feito, independente do resultado, né? Se as pessoas vão gostar ou não, se as pessoas vão te reconhecer ou não, né? O importante é você fazer aquilo que tem que ser feito. Então espero que isso tenha te ajudado, né? Esse podcast é um podcast de uma forma diferente aí que eu estou fazendo, né? Para contribuir um pouquinho com o conhecimento aí. E espero que tenha te ajudado. E outra coisa que eu quero pedir para você que está ouvindo aqui esse podcast é que você compartilhe com outras pessoas também esse podcast, né? Eu até peço desculpa também pela qualidade, né? Porque às vezes eu acho que deve ter um barulhinho no fundo aí. Eu gravo em casa às vezes, gravo no meu estúdio, né? Eu gravo onde que vem, quando vem as ideias legais, né, para poder compartilhar com vocês, é o momento que eu gravo. Então eu gravo em qualquer lugar. Então talvez não tenha um som tão legal, né, mas espero que mesmo assim esteja te ajudando aí, né, de alguma forma. E espero também que você compartilhe com pessoas que você gosta, que você quer ajudar também, para que ela também tenha esse conhecimento também e tenha esse conteúdo para ela também, tá bom? Então isso é muito bom, poder colaborar e ajudar as pessoas. Então faça isso compartilhando esse conteúdo também, tá bom? É isso aí, espero que tenha gostado e até a próxima, se Deus quiser.